Gravação iniciada. Gravação iniciada. Gravação iniciada. Então, estamos retornando agora às 10h49, dia 19/1/2021. Vamos passar ao item. Perdi aqui. 11, presidente. O item 11 da pauta, o presidente interrompeu. Recorrente Fazenda. Interessado via ação Caprioli. Aqui na pauta fala que é súmula, mas vamos ver. Então, aqui trata-se de um recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional, buscando a reforma do Acórdão 11.03.00.033, proferido pela terceira turma ordinária. Vanessa caiu. A Vanessa saiu do ar. Espera ela voltar. Não resignada com o acórdão, a Fazenda Nacional... Desculpa. Está me ouvindo? Sim. Não resignada com o acórdão, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial alegando divergência jurisprudencial com relação à aplicação da multa isolada sobre a estimativa nas seguintes situações: em concomitância com multa proporcional ou na inexistência de tributo apurado no encerramento anual e decorrente da falta de transcrição dos balanços de suspensão e redução no livro diário. Para comprovar o dissenso, colacionou com o paradigma dos acórdãos 101.94.858 e 108.08.271, respectivamente. Foi dado seguimento parcial ao recurso especial da Fazenda, sendo admitido tão somente a matéria da aplicação da multa isolada sobre estimativas em concomitância com a multa proporcional ou na inexistência de tributo apurado no encerramento anual. Então, só com relação à matéria da acumulação das multas, Então, aqui, com relação à matéria, a Fazenda Nacional, então, trouxe as razões que eu resumi aqui no relatório, defendendo a possibilidade de acumulação dessas duas, da multa isolada e da multa de ofício, requerendo o provimento do recurso especial. O sujeito passivo não apresentou contrarrazões. É o relatório. Posso ir ao voto, presidente? Sim, direto ao voto. Só antes, qualquer coisa que vocês não estiverem me ouvindo, me avisem, porque a minha conexão aqui tá cinza, tá? Mas aí, pra mim tá tudo ok aqui, mas aí qualquer coisa, só me avisar. Então, o recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, restando analisar seu atendimento aos demais requisitos de admissibilidade, conceitos no RECARF. Então, o acórdão recorrido decidiu por afastar a imposição da multa isolada com base nos seguintes fundamentos. Para o ano calendário de 98, o cancelamento da multa isolada deu-se em razão da impossibilidade de acumulação da referida penalidade com a multa de ofício. Então, no acórdão foi consignado que verifico que a decisão pronunciada pela Delegacia de Julgamento colide com a jurisprudência deste Conselho, posto que sobre a mesma base, montante do IRPJ não recolhido aplicou concomitantemente a multa isolada e multa de ofício. Para o ano calendário de 99, entendeu o colegiado ACO por afastar a multa isolada em razão de o lançamento pela falta de recolhimento de estimativas ter sido efetuado quando já encerrado o período de apuração. Então, aqui também eu transcrevo o fundamento do recorrido. E para o ano calendário de 2000, o afastamento da penalidade da multa isolada deu-se, pois tendo havido apuração de prejuízo fiscal por parte do contribuinte, para o ano de 2000, não há que se falar na referida imposição. Em sede de recurso especial, a Fazenda Nacional busca ver reformado o acórdão para restabelecer a multa isolada, cumulada com a multa de ofício, independentemente de ter havido base de cálculo negativa.
Ocorre que, conforme se verifica do conteúdo da decisão, o entendimento do colegiado ACO vai ao encontro do que dispõe a súmula CARF número 105. A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no artigo 44, parágrafo 1º, inciso 4º da Lei 9430 de 96, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício, por falta de pagamento de RPJ e CSL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício. Tendo em vista que os anos calendário abrangidos pelo presente processo administrativo estão sob o abrigo do entendimento da súmula CARF número 105, não pode ter prosseguimento o recurso da Fazenda Nacional, conforme o artigo 67, parágrafo 3º do RECARF. Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de súmula, de jurisprudência dos conselhos dos contribuintes da Câmara Superior ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso. Então, diante do exposto, com base no artigo 67, parágrafo 3º do RECARF, não deve ser conhecido o recurso especial da Fazenda. É o voto, presidente. Na admissibilidade. Doutor Luiz Eduardo, gostaria de falar. Doutor Andrada. Doutor Luiz Eduardo pediu a palavra, presidente. Pediu a palavra. Luiz Eduardo levantou a mão, eu não tinha posto. Espero que o doutor Luiz Eduardo levantou a mãozinha aí. Presidente, eu pedi a palavra porque seria o momento da discussão. Eu pergunto, nós tivemos essa conversa, eu acho que foi até com o doutor Andrada. O entendimento que nós tivemos do parágrafo 3º do artigo 67 do RECARF havia sido o seguinte, que ele está destinado à análise de admissibilidade e não ao conhecimento. E ali, o que nós fazemos? Se no momento em que a análise de admissibilidade foi proferida, não existia a súmula, não houve erro na análise de admissibilidade. Então, nós conhecemos e negamos aplicando a súmula. Caso, no momento da análise de admissibilidade, já houvesse a súmula, aí teria sido descumprido o parágrafo 3º, e aí sim nós não conheceríamos por erro na admissibilidade. Eu não sei dizer qual dos dois casos é o que a doutora Vanessa está tratando, porque eu não tenho todos os dados aqui, mas me parece, na maioria das vezes, nessa situação, nós temos conhecido e, aplicando a súmula, negado provimento. É como a gente tem votado. Pode ser que mude, mas eu só para lembrar que tem sido, de maneira consistente, feita essa interpretação, pelo menos pela maioria do colegiado. É isso. Obrigado. Doutor Luiz, a admissibilidade foi em 2014, antes da súmula 105. Então eu já tenho meu racional para o meu voto, só tá bom. Doutor Andrada. Presidente, eu conheço o recurso por força do argumento que o doutor Luiz colocou aí. De fato, na data da admissibilidade, a súmula não existia. Então, eu conheço o recurso da Fazenda Nacional e quero chamar a atenção que a súmula CARF não se aplica para o calendário 99 nessa situação colocada aí. A súmula CARF aplica-se quando há concomitância da exigência da multa isolada com a multa de ofício. No ano calendário 99 não há essa concomitância. Então não aplicava a súmula CARF para o ano calendário 99. Então, eu conheço e dou provimento parcial ao recurso em relação ao calendário 99, não aplicava a súmula CARF porque não há concomitância de lançamento de multa isolada com multa de ofício. Então, parcial, porque 98 há concomitância e aplicava a súmula. Isso, o seu voto dá provimento parcial para restabelecer a multa do ano de 99. Isso. Luiz. Presidente, posso fazer uma... Doutora Tatiana. Doutora Vanessa. Não, só para
esse entendimento do doutor Andrada realmente é um dos que eu fiquei em dúvida. Como eu não adentrei o mérito, não pude explicar. Nós temos aqui o ano 99 e 2000. Não sei, o ano 2000 me parece que também não foi essa questão da concomitância. Então, só para... Você quer que eu faça o mérito, de repente, presidente? Não, o Andrada, ele já votou mérito, mas não votou conhecimento separado, tá? Você conhece, Andrada? Ela não conheceu o recurso. O mérito, depois eu quero complementar o voto. Vamos votar o mérito. O conhecimento, eu conheço o recurso. Conhece o recurso. Doutor Tatiana? Bom, com a devida vênia, eu também conheço do recurso. Doutor Luiz? Acompanho a divergência brilhantemente aberta pelo preclaro doutor Andrada. Doutor Lucia? Com a divergência. Doutor Jorge? Com a divergência. Doutora Érica? Devida vênia com a divergência, não conheço. Conheço. Doutora Vanessa vai manter? Vou manter, presidente, porque... Não, até eu não tô lembrada de outros casos que a gente tenha votado esse 67 parágrafo 3º especificamente aqui na turma. Mas o que eu entendi da análise é que como como a análise da admissibilidade também é devolvida para o colegiado, né, aí eu entendi que seria cabível essa aplicação. 67. Eu mantenho o não conhecimento, presidente. Sim, eu também conheço do recurso. É um recurso conhecido por maioria dos votos, vencida a relatora, a doutora Vanessa, a doutora Tatiana faz a voto vencedor. Agora pode dar o mérito, então. O mérito, presidente, eu entendi por negar provimento ao recurso da Fazenda, em razão da aplicação da súmula CARF número 105, né, aplicando para os anos calendário de 98, 99 e 2000, né, anteriores a 2007. Na verdade, havia feito duas propostas de voto, ambas por negar provimento, mas com a fundamentação diferente, né. Em outra proposta, eu fiz que, para o ano calendário de 98, eu afasto em razão da súmula, e para os anos calendário de 99 e 2000, com base na argumentação de que não seria cabível essa multa isolada, porque no ano de 99 não teve apuração de valor a recolher, e no ano de 2000 foi feito o lançamento após encerrado o ano calendário. Então, que é uma fundamentação que eu já trouxe em outros votos aqui, desses casos que nós votamos, né, para casos posteriores a 2007 também. Então, eu só vou, de repente, ajustar essa questão da fundamentação, né, para o ano de 98, aplicação da súmula, e ano de 99 e 2000, então, essa impossibilidade de aplicação da multa isolada, em razão de o lançamento ter sido efetuado após o ano calendário e em razão de ter havido apuração de prejuízo pelo contribuinte. Então, eu mantenho a negativa de provimento ao recurso da Fazenda. Doutor Andrada. Presidente, eu estou dando uma olhada aqui no recurso especial da Fazenda em relação ao ano calendário 2000. Ano calendário 99, não tenho dúvida. E parece que o motivo do afastamento da multa do ano calendário 2000 não teria sido objeto do recurso especial. Mas, sem dúvida, eu estou dando uma olhada, peço um tempinho. Posso fazer uma complementação até para resolver essa dúvida, tentar auxiliar na dúvida do Dr. Andrada, presidente? No ano calendário de 2000, Dr. Andrada, a decisão recorrida consignou que afastaria a penalidade, né, que foi imposta em razão de não ter o contribuinte transcrito no livro diário, os balancetes, suspensão e redução. Com relação a essa matéria especificamente, o recurso não foi admitido, embora a Fazenda tenha trazido a divergência. No entanto, como o recurso foi admitido
com relação à multa isolada, também pela inexistência de tributo a recolher no período, eu entendi que o ano calendário 2000 também estaria abrangido. Mas, assim, foi minha leitura do despacho de admissibilidade do recurso da Fazenda. Então, mas realmente tem, assim, fica essa dúvida. Porque essa matéria não foi admitida, né? A transcrição dos balanços, dos balancetes do livro. Exatamente. E mesmo assim, você acha que no calendário 2000 foi recepcionado? No caso da multa isolada, né? Mas é a multa isolada, porque o acordo recorrido afastou a multa isolada porque esse motivo não é suficiente, falta de transcrição dos balancetes de suspensão no livro diário. Então, não seria uma decisão definitiva do acordo recorrido, porque não foi admitida essa discussão em essa recurso matéria. especial? Pois é. Eu fiquei com essa dúvida, eu acho que não foi conhecido já no despacho de admissibilidade. Tá. Dr. Luiz quer falar. Eu estou fazendo aqui a leitura do lançamento. Por quê? Aqui é um fundamento suficiente para derrubar o auto. Né? O que foi dado foi o seguinte, olha, foi lançado depois de final do ano calendário. Perfeito. No paradigma é dito, olha, em qualquer situação em que há falta de recolhimento de estimativa, se lança. Independentemente de ter sido o momento lançado. Então, seria uma matéria a mais para a Fazenda. Qualquer uma delas encaixaria para mudar a decisão recorrida. Então, o fato de uma não ter sido admitida, muito bem colocada pela doutora Vanessa, não implica naturalmente que aquele ano não pode ser admitido. Eu tenho que saber o que aconteceu naquele ano. Se naquele ano houve prejuízo, ele entrou, o ano de 2000 entrou no racional aplicável no ano de 99. Então, a outra matéria puxa também esse período de apuração. Eu preciso olhar, eu estou tentando ver o auto de infração em termos de verificação fiscal para ver qual foi o valor do tributo ao final do período de 2000. Foi exatamente isso, doutor Luiz, que aconteceu. E seu racional, eu concordo totalmente com a senhora. Mas eu não vi se foi prejuízo, ainda não entrei nos autos. Essa informação está consignada no acordo recorrido também. No caso que se cuida tendo o contribuinte apurado prejuízo fiscal no ano calendário de 2000, não há espaço para multa isolada ante a inexistência de tributo a recolher no período, que eu transcrevi aqui na admissibilidade. Os fundamentos. Perfeito. Obrigado, então nem precisa mais olhar os autos, está afirmado na decisão recorrida isso. Obrigado. Para votar, então. Então, eu retifico meu voto. Concordo, então, com conhecimento também em relação ao calendário 2000, nos termos em que foi esclarecido, tanto pela doutora Vanessa quanto pelo doutor Luiz, e dou provimento parcial ao recurso em relação aos anos calendário 99 e 2000. Doutora Tatiana. Doutora Tatiana, eu acho que é unânime que tem um reconhecimento em relação ao 2000 também. Uhum. A senhora acrescenta no voto vencedor da admissibilidade, o ano de 2000. Certo. Alguém discorda dessa nova orientação? Não. A doutora Tatiana com a palavra. Estou anotando aqui, presidente, aí em relação ao ano de 2000, eu vou acrescentar, né, para conhecer também, tá? Bom, em relação ao mérito, eu acompanho a relatora, presidente, já é meu entendimento. Doutor Luiz Eduardo. Companheiro Divergência, presidente, nós já temos essa discussão, é conhecida, eu não vou tomar o tempo dos colegas justificando. Tá. Tatiana, eu devo mudar esse voto vencedor no final aí, tá? Não ficar duas pessoas. Já que a senhora... Perfeito, presidente. Luiz,
Eu acompanhei a divergência aberta pelo preclaro doutor Andrade. Doutor Valci, Com a divergência. doutor Jorge, Com a divergência, presidente. doutora Érica. Com a relatora. Eu também estou votando com a divergência, voto com a divergência. Então, por maioria de votos, deu-se provimento ao recurso especial da Fazenda e no mérito, por maioria de votos também, deu-se provimento ao recurso para restabelecer a multa isolada relativa aos anos calendários 99 e 2000. Então, provimento parcial, presidente. No Parcial. mérito. Isso. Vencida a conselheira Vanessa, que eu coloquei somente no mérito, e outra que eu voto vencedor do doutor Valcir, então, do conhecimento. Porque como a doutora Tatiana ficou vencida no mérito, não, melhor colocar uma pessoa só para fazer os dois. Doutor Rodrigo, eu me candidato a fazer esse voto vencedor, porque eu tenho um voto vencedor exatamente do voto da doutora Vanessa. Tem 4, né, doutora Vanessa? Ah, tá. Então, perfeito. Assim, facilita a vida do doutor Valci. Eu tenho um voto praticamente pronto, né, que eu fiz no mês passado, sobre exatamente esse mesmo assunto, mas se o doutor Valci quiser fazer também, fica a critério aí. Não, é melhor o senhor fazer. Eu voto com o doutor Andrade. Conforme sugestão do doutor Luiz, uma sutil sugestão aí no voto, o doutor Andrade faz o voto vencedor. Item 12, retirado de pauta por solicitação da PGFN. Presidente, só vou consignar que eu vou acrescentar aquela fundamentação que eu falei para o ano de 99 e 2000, tá? Só para... Tá. Item 13, retirado de pauta por solicitação do patrono. Item 14, retirado de pauta por solicitação da PGFN. Item 15, retirado de pauta por solicitação do patrono. Item 16, retirado de pauta por solicitação do patrono. Item 17, retirado de pauta por solicitação do patrono. Item 18, retirado de pauta por solicitação do patrono e contribuinte. Patrono e PGFN. Patrono / contribuinte e PGFN. 19, retirado de pauta por solicitação do patrono e PGFN. Item 20 também, Confederação Brasileira de Tênis, retirado de pauta por solicitação da PGFN. Item 21, de minha relatoria, retirado de pauta por solicitação da PGFN. Item 22, retirado de pauta por solicitação da PGFN. O item 23 eu vou fazer agora, mas já vou adiantar que o item 24 foi retirado de pauta por solicitação da PGFN. O item 25 foi retirado de pauta por solicitação da PGFN. E o item 26 foi retirado de pauta por solicitação do patrono. Eu só tenho a fazer o item 23. Está na pasta aí. Bem por as 3 telas ele vai aparecer. Relatório. Então, voltando, vou pegar de novo. Recorrente Fazenda, interessado Metalcure e Fundação Industrial Limitada. Relatório. Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda em face do acórdão 13.001.003.165
proferido pela primeira turma ordinária da terceira Câmara da primeira sessão. O acordo foi assim emendado e decidido. Eu transcrevo aí a emenda. O colegiado, por unanimidade de votos, excluiu o co-obrigado Paulo Cury, que figura no contrato social como sócio administrador, por não ter participado, efetivamente, da administração da empresa, conforme declarações firmadas a termo, informando que a administração cabia ao outro sócio. Quanto ao co-obrigado Raimundo Sá, contador da empresa, por ter recolhido os impostos segundo orientação do sócio administrador, CHAD. Em seu recurso especial, a Fazenda alegou divergência jurisprudencial quanto à aplicação dos artigos 121, 1241 e 1353 para o co-obrigado Paulo Cury, indicando dois paradigmas, 202.00362 e 302.001.705. Para o co-obrigado Raimundo Sá, alegou divergência jurisprudencial quanto à aplicação do 135 e 137, indicando aqui um outro paradigma, que é o mesmo do anterior. No mérito, afirma ser suficiente o enquadramento no artigo 124 CTN, sendo prescindível o enquadramento de conduta no artigo 1353, sendo interesse comum presente pelo domínio do fato, seja na condição de preposto ou representante da pessoa jurídica. Alega, ainda, que os sujeitos passivos se defendem dos fatos, não do dispositivo legal aplicado. Assim, a caracterização no artigo 1353 pode ser realizada, ainda que não presente esse fundamento no lançamento. Ao final, defende o acerto na inclusão dos co-obrigados, pelos seguintes motivos. 1. Os co-obrigados eram prepostos ou representantes das pessoas jurídicas, sócios, gerentes e contador, e não meramente sócios. 2. A sua responsabilização decorreu dos poderes que detinham na pessoa jurídica autuada e não da mera condição de sócios. 3. Que houve mais do que mera supressão de tributos. 4. Os co-obrigados eram responsáveis pela empresa e detinham poderes para agir em seu nome. 5. As condutas foram dolosas, intencionais e praticadas de forma reiterada. 6. Houve entrega de declarações falsas. O despacho de admissibilidade deu seguimento. Intimados do acordo do despacho de admissibilidade, os co-obrigados apresentaram contra-razões, alegando que as situações fáticas são distintas, uma vez que no acordo recorrido, o colegiado entendeu que a administração cabia apenas a um sócio, e que o contador realizava o trabalho com base nas informações do sócio administrador. Aduz ainda a inexistência de interesse comum, por ausência de demonstração de participação direta e pessoal do imputado com o fato gerador, não bastando mero interesse econômico. É o relatório. Voto. Admissibilidade. A PGFN tomou ciência ficta do acordo em 26 de 2 de 2018, protocolando o recurso em 14 de 2 de 2018, antes mesmo da referida ciência. Portanto, o recurso é tempestivo nos termos do parágrafo 4 do artigo 218 do CPC. Abre parênteses aqui, tem uma teoria dominante do STJ, mas ela é dominante, mas ela é mais antiga, que fala que recurso apresentado antes da ciência seria intempestivo. Mas que o novo Código Civil já eliminou essa jurisprudência dominante do STJ. Quanto à comprovação da divergência, o recurso de os paradigmas 1202.00362 e 302.001.705. O paradigma de 1202.00362 foi trazido para demonstrar a divergência apenas em relação ao co-obrigado Paulo Cury, e versou sobre o lançamento de ofício com multa qualificada, mantido em julgamento em razão da configuração da sua alegação e responsabilidade com base no artigo 1241 do CDN,
por entender haver interesse comum entre os sócios e a empresa, a partir da constatação de que os sócios administradores procuraram de forma dolosa impedir o recolhimento por parte da autoridade fazendária do conhecimento do fato gerador, ou seja, prática de sonegação fiscal. O poder de gerência foi expressamente reconhecido no paradigma. Aí, aqui no paradigma. Alega o senhor Jairo Sartori, que figurava apenas como diretor comercial, não podendo ser caracterizado como sócio-gerente, pois não exerceu o poder de administração, bem como a fiscalização não lhe atribuiu e muito menos comprovou a prática de quaisquer atos que configurassem excesso de poder. Conforme o termo de verificação fiscal e documentos juntados nos autos, figuram as seguintes provas de que, mesmo no ano calendário de 2001, exerceu a gerência da interessada, apesar de documentar sua retirada da sociedade através de alteração do contrato social. Permaneceu como sócio de fato. O senhor Henry Weissman argumenta que não faz parte da empresa autuada e muito menos exerceu a função de gerência, não se encontrando no relatório fiscal qualquer documento que pudesse interferir na qualidade de gerente. Que a gerência da empresa sempre foi exercida pelo senhor Saul Bayer, cabendo-lhe, na qualidade de procuradora sócia cotista Simara Corporation, apenas para exigir prestações de contas por parte do senhor Saul Bayer. Ocorre que sua participação na gerência da interessada se deu através do item 3 da 13ª alteração contratual da interessada, a folha 790, efetivada em 17 de 1 de 2001, que indicava como sócia Simara Corporation, da qual o senhor Henry Weissman é procurador, como administradora e sócio-gerente. Tem um erro de português aqui. Assim, apesar da indicação de sócio-gerente ser direcionada a empresas estrangeiras, Sirna Incorporation, o exercício da gerência se deu através da pessoa física, indicada pela procuradora, no caso do senhor Henry Weissman. Já no acordo recorrido, o colegiado considerou que o co-obrigado não era administrador, em razão das declarações do senhor sócio, Dr. Saad, e do contador co-obrigado, senhor Raimundo, e do novo contador contratado, senhor Adriano, as quais informavam que o co-obrigado não administrava a empresa, mas atuava apenas na área industrial, ficando a cargo do senhor Saad a parte administrativa e financeira. Assim, entendo que as situações fáticas foram distintas, pois o fato de haver uma prova do não exercício da administração por parte do co-obrigado afasta a tese do paradigma, para a qual a configuração do interesse comum pressupõe a atuação de pessoa com poder de administração, que foi constatado no acordo, que não foi constatado no acordo recorrido. Já o paradigma 302.001.705 refere-se aos mesmos sujeitos passivos, contribuinte e responsáveis do acordo recorrido, alternando apenas o ano calendário, sendo 2006 nos presentes autos e apenas 2007 no paradigma. Em ambos os acordos ocorreu a qualificação da multa de ofício pela aplicação do artigo 7.1 da 4.502, sonegação, com declaração menor de receitas feitas à Receita Federal do Brasil. Em relação ao co-obrigado Paulo Curia, o acordo recorrido considerou que não era administrador de fato da empresa, em razão da declaração de outro sócio, do co-obrigado Raimundo Sá, e de funcionário da empresa que atua apenas na área industrial, ao passo que no paradigma, apesar de a DRJ ter excluído a sucessão passiva, o colegiado considerou que os dois sócios constavam como administradores do contrato social, não havendo qualquer distinção entre atribuições de responsabilidade de cada um, e que os atos praticados, ainda que fossem praticados apenas por um dos sócios, teria a ciência do outro. Em relação aos co-obrigados Raimundo Sá, o acordo recorrido considerou que o referido recolhia os impostos sob ordens do administrador Saad Cury, conforme declaração deste. Já no paradigma, o colegiado entendeu que houve participação consciente e voluntária no esquema fraudulento, que visava o pagamento a menor dos tributos, sendo correta a enquadração legal no artigo 135.2 do CTN. Assim, considero comprovada a divergência, uma vez que a aplicação da responsabilidade dos co-obrigados
resultou em decisões opostas, considerando similaridade fática do julgamento. Então, vamos voltar primeiro o conhecimento. Doutor Luiz? Doutora Tatiana? Não seria doutor Andrada primeiro, presidente? Doutor Andrada, estou voltando aqui. Acompanho o relator, presidente. Doutor Andrada primeiro, conhecimento. Doutora Tatiana, conhecimento. Eu acompanho o relator. Doutor Luiz? Também acompanho o relator pelo conhecimento. Doutor Valcir? Com relator. Doutor Jorge? Conheço, presidente. Acompanho o relator. Doutora Érica? Com o relator. Doutora Vanessa? Acompanho o relator, presidente. O mérito. O dissídio jurisprudencial diz respeito à aplicação do artigo 124.1 do CTN para o co-obrigado Paulo Cury e 135.3 e 137.1 do CTN para o co-obrigado Raimundo Sá. O CTN assim expõe quanto à sujeição passiva de terceiros por infrações. Está transcrito aí o artigo 124, 135 e 137. Se quiserem, eu leio, mas são artigos conhecidos. Quanto ao artigo 124.1, a dificuldade reside em estabelecer uma definição de interesse comum. Nesse sentido, compartilho o entendimento do exposto no parecer normativo COSIT, de 2018, que abaixo parcialmente transcrevo. Aí está aqui o parecer normativo da COSIT. Normas gerais do direito tributário, responsabilidade tributária, solidariedade, artigo 1241 do CTN, interesse comum, ato vinculado ao fato jurídico tributário, ato ilícito, grupo econômico irregular, evasão e simulação fiscal, atos que configuram crimes, planejamento tributário abusivo, não oposição ao fisco de personalidade jurídica apenas formal, possibilidade. Assim diz o parecer normativo. A responsabilidade tributária solidária, que se refere ao inciso 1 do artigo 124, decorre do interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao fato jurídico, que pode ser tanto o lícito, que gerou a obrigação tributária, como o ilícito, que a desfigurou. A responsabilidade solidária por interesse comum, decorrente de ato ilícito, demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a pessoa do contribuinte ou responsável por substituição. Deve-se comprovar um nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas consciente da formação do ato ilícito com resultado prejudicial ao fisco dele advindo. São os atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária. 1. Abuso de personalidade jurídica, que se desrespeita à autonomia patrimonial e operacional da pessoa jurídica, mediante direção única. 2. Evasão e simulação de demais atos deles decorrentes. 3. Abuso de personalidade jurídica, pela sua utilização para operações realizadas com o intuito de carregar a supressão ou redução de tributos mediante manipulação artificial do fato gerador. Planejamento tributário abusivo. O grupo econômico irregular decorre da unidade de direção e de operação das atividades empresariais de mais de uma pessoa jurídica, que demonstra a artificialidade da separação jurídica de personalidade. Esse grupo irregular realiza indiretamente o fato gerador dos respectivos tributos e, portanto, seus integrantes possuem interesse comum para serem responsabilizados. Contudo, não é a caracterização em si do grupo econômico quem seja a responsabilização solidária, mas sim o abuso da personalidade jurídica. Os atos de evasão e simulação que acarretam sanção, não só na esfera administrativa,
mas também penal, são passíveis de responsabilização solidária, notadamente quando configuram crimes. Atrai a responsabilidade solidária a configuração do planejamento tributário abusivo, na medida em que os atos jurídicos complexos não possuem essência condizente com a forma para supressão ou redução do tributo que seria devido na operação real, mediante abuso da personalidade jurídica. Restando comprovado o interesse comum em determinado fato jurídico tributário, incluído o ilícito, a não oposição ao fisco da personalidade jurídica existente apenas formalmente pode se dar nas modalidades direta, inversa ou expansiva. Aí aqui tem a fundamentação desse parecer. Inclusive com a cópia aí dos termos do CTN. E a doutrina. Eu vou saltar esse pedaço. Ficou muito grande. Assim, eu estou agora para a página 10. Voltando agora ao meu voto, assim, a solidariedade prevista no artigo 124.1 é uma hipótese de responsabilidade por transferência, não restrita apenas aos atos lícitos por pessoas que se encontram no mesmo lado da relação jurídica, mas também quando se identifica um interesse comum em atos ilícitos, almejando supressão indevida de tributos. O parecer traz, exemplificativamente, 3 situações: grupo econômico irregular, cometimento de ilícito tributário doloso vinculado ao fato gerador e planejamento tributário abusivo. No caso concreto, estamos diante da situação descrita no parecer relativo ao cometimento de crimes contra a ordem tributária. Na descrição do termo de sujeição passiva e no termo de conclusão de procedimento fiscal, o sócio Paulo Cury administrou os setores ligados à produção, sendo que as decisões relativas aos procedimentos de apuração e recolhimento dos tributos foram tomadas pelo senhor Saad, conforme transcrição abaixo. Item 10.1. A empresa Metalcure Fundição Industrial, CNPJ tal, apresentava em seu quadro societário, no ano de 2006, o senhor Paulo César Rachid Cury, CPF tal, e o senhor Saad Cury Júnior, CPF tal, que configuram no contrato social como sócios administradores. Restou caracterizado que a fiscalizada durante o ano base 2006 foi administrada pelo sócio, senhor Saad Cury Júnior, no que se refere à área financeira e fiscal, de modo que esse sócio foi quem tomou todas as decisões em relação aos procedimentos de apuração, recolhimento e declaração dos tributos federais, ao passo que o sócio Paulo César Rachid Cury administrou os setores ligados à produção da empresa. Tal afirmação feita no termo de conclusão está em consonância com as declarações prestadas pelo senhor Saad, pelo senhor Raimundo e pelo senhor Adriano, no sentido que os co-obrigados, senhor Paulo, o co-obrigado, senhor Paulo, não participava da parte administrativa e financeira, mas apenas do setor industrial. Provavelmente esse é o motivo pelo qual a autoridade fiscal não imputou ao co-obrigado a responsabilidade prevista no artigo 1353 do CTN, própria para gestores da pessoa jurídica. Assim, se a própria autoridade fiscal entende que o co-obrigado não era administrador, mesmo constando seu nome como tal no contrato social, tal condição resta incontroversa. Nesse sentido, afasta a possibilidade de aplicação do artigo 1353, como defende a recorrente, mesmo que ausente a sua indicação na acusação fiscal, uma vez que resta incontroverso nos autos que o co-obrigado não era administrador. Contudo, a verificação do interesse comum não se confunde com a responsabilização do artigo 135. Enquanto nessa existe uma prática de ato infracional, no artigo 124 exige-se apenas o interesse comum, o que, em tese, poderia implicar a responsabilização do sócio não administrador.
Ocorre que o interesse comum não consiste apenas no interesse econômico, mas também no interesse jurídico, que se estabelece na participação ativa ou comissiva dos atos que constituem os fatos geradores. E quanto a esse ponto, não houve demonstração pela acusação fiscal que seria esse interesse, uma vez que a autuação apenas considerou a responsabilidade pelo fato de co-obrigado ser sócio. Nesse ponto, o interesse comum pode ser caracterizado pela única condição de ser sócio, já que isso implicaria sempre em solidariedade entre sócios da pessoa e a pessoa jurídica, o que tornaria inócua a limitação da responsabilidade das sociedades limitadas ou anônimas. Assim, afasta a responsabilização com base no artigo 1241 ou 135.3 do CTN. Para o co-obrigado Raimundo Sá, a acusação fiscal efetuou a responsabilização pelo fato de o referido ter colaborado com a prática de sonegação fiscal, considerada contrária à lei, crime contra a ordem tributária, com base nos artigos 1353 e 1371 do CTN. Está aqui no termo de verificação fiscal também. Além disso, foi igualmente comprovado que o senhor Raimundo Lemos Sá, CPF tal, contador da empresa fiscalizada durante o ano de 2006, procedeu aos cálculos de forma dos tributos devidos pela empresa fiscalizada no mesmo período, conforme termo de declarações e esclarecimentos, as páginas tais. O mesmo contador declarou ainda que prestava serviço para a empresa de forma autônoma, portanto, sem relação de submissão hierárquica. Inicialmente, destaque que a indicação do inciso 3 é equivocada e deve ser entendida como inciso 2, uma vez que trata-se de prestador de serviço de contabilidade, sem vínculo empregatício. No caso, contabilista consiste em preposto, nos termos do artigo 1169 do Código Civil, transcrito aí abaixo. Além da condição de ser preposto, é necessária a ocorrência de prática de atos com infração à lei ou excesso de poderes. No caso, em declaração tomada a termo nas folhas 144 e 146, o sócio administrador SAAD informou que o contador Raimundo fazia a escrituração fiscal e contábil, fazia os cálculos dos tributos federais e os DARFs, preenchia as declarações de imposto de renda e DCTF, fazia os cálculos dos tributos estaduais e recolhimentos, fazia as declarações de ICMS, Já o co-obrigado Raimundo declarou que elaborava a escrituração, mas quem assinava era o sócio administrador SAAD, porque essa não coincidia com a realidade, que transmitia as DIPJs, as GIAs e as DIFs nos contadores da empresa do contribuinte. Quem calculava os dados, de acordo com que a base fosse fornecida pelo senhor Said, que os valores pagos em menor foram por determinação do senhor Said, que apenas cumpria ordens. Pelas informações prestadas, o co-obrigado tinha consciência das declarações e preenchia e transmitia eram falsas. Ainda que estavam cumprindo ordens, isso não exime da responsabilidade pela prestação de declarações falsas, que consiste em colaboração na prática de crime contra a ordem tributária, em evidente infração à lei. Assim, na condição de preposto e tendo atingido de forma consciente com infração à lei configurada, está a responsabilidade prevista no artigo 135.2. No que tange a responsabilidade de 137.1, observa-se que trata de uma regra de exceção, quanto à responsabilidade prevista no artigo 136, ao exposto sobre sua aplicação, independente da intenção do agente ou responsável. No caso do artigo 137, há um elemento subjetivo, implicando a responsabilização pessoal do agente, no caso de infrações conceituadas como crime, como é o caso dos presentes autos. Porém, tal responsabilidade é excluída quando praticado um exercício regular da administração, mandato, função, cargo ou emprego, no cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito.
A aparente contradição entre praticar um crime no exercício regular de mandato, administração e emprego se respeita, na realidade, ao cumprimento da infração por permissão em ordem da empresa. Segundo Hugo de Brito Machado, em uma linha de português. Aí transcrevo aqui um pedacinho da doutrina do Dr. Hugo. O inciso 1 do artigo 137, acima transcrito, parece conter uma flagrante contradição. Não haveria como compatibilizar-se o exercício regular da administração, mandato, função, cargo ou emprego com o cometimento de crimes e contravenções. Se há cometimento de delito, o exercício não seria regular. Mas a incompatibilidade é apenas aparente. Como regular, se há de entender que aquele exercício como tal considerado pelos proprietários da empresa. E, nesse caso, o cometimento delituoso é tido como um ato de vontade da própria empresa. Verifica-se no caso concreto que a ressalva contida na parte final, cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito, foi a razão pela qual o colegiado afastou a responsabilidade, uma vez que, no termo de declarações e esclarecimentos, a folha 44, o sócio administrador, o senhor Saad Cury, afirmou ter determinado que os valores fossem declarados a menor para a Receita Federal, com base na documentação apresentada pela administração do contador contratado. Assim, afasta a imputação desse dispositivo, tendo em vista que a atuação do gerente decorreu da vontade do sócio da empresa. Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso especial interposto em relação dar provimento ao recurso especial interposto pelo co-obrigado Paulo Cury e nego provimento ao recurso especial interposto pelo co-obrigado Raimundo Sá. Presidente, eu acho que não seria dar provimento parcial ao recurso da Fazenda, né? Para... O recurso é fazendário, presidente. Dar provimento parcial ao recurso da Fazenda, mesmo. Não? Mas eu fiquei em dúvida pela fundamentação, não seria negar provimento total? Exato. Inclusive o Raimundo. Isso. Porque foi afastado do Raimundo porque ele cumpria ordens do sócio, do senhor Saad Cury. Não, na verdade é o seguinte, ela afastou a responsabilidade do Raimundo em razão do artigo 137, mas manteve em relação ao artigo 135.2. Perfeito. Perfeito. O dispositivo está errado. O dispositivo está errado, eu tenho que acertar aqui. Não está errado, não. Ele analisou a responsabilidade com base no 135.2 e manteve. E depois analisou com base no artigo 137 e afastou em relação ao artigo 137. Não, está errado, está errado. A redação está errada, só está errado a conclusão do voto. Está errado, que eu falo o seguinte, não é recurso dos cobrigados, é da Fazenda. Essa parte está errada. Isso. Dá provimento parcial em recurso interposto pela Fazenda. Para manter o co-obrigado Raimundo Sá como responsável solitário. Não é, desculpa, eu entendi que era para manter o Paulo Cury como responsável, não? Não, Raimundo Sá. Está desligado o microfone, presidente. Desligado o microfone, Rodrigo. Teu microfone está desligado. Então ficou o seguinte, diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso especial interposto pela PGFN para manter a responsabilidade solidária. Manter a responsabilidade solidária do co-obrigado Paulo Cury. Obrigado, Raimundo Sá. Não seria restabelecer a responsabilidade solidária do Raimundo Sá. Isso, Raimundo Sá. Dá provimento parcial ao recurso da Fazenda para restabelecer a responsabilidade solidária do co-obrigado Raimundo Sá.
para restabelecer a responsabilidade de Paulo Cury, né? Não é Paulo Não, Cury. doutor Rodrigo. Raimundo Sá. O Raimundo Sá, que era o contador da empresa. Então, eu estou tirando ele da responsabilidade. Somente do Essa Paulo. foi a minha dúvida. Do Raimundo Na você mantém a fundamentação parece que está Tá excluindo. restabelecendo o Raimundo Sá e mantendo a decisão em relação ao Paulo Cury. Mas o voto ficou assim, afasta a imputação desse dispositivo, tendo em vista que a atuação do agente decorreu da vontade do sócio da empresa. Eu tinha entendido, desculpa, o contrário. Ele analisou as duas acusações, artigo 135 e artigo 137. Manteve a responsabilidade com base no artigo 135 e afastou... Entendi. 137. Entendi, doutor André Antônio. Obrigada. Presidente, o senhor está sem som. Está desligado? Presidente, está desligado seu microfone. O senhor está mudo, presidente. Então, vê se ficou correto agora. Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso especial interposto pelo PGFN para manter a responsabilidade do obrigado Paulo Cury. Não é Paulo Cury, presidente, é Raimundo Sá. Restabelecer a responsabilidade do obrigado a Raimundo Sá. Isso, é. Restabelecer, né, presidente? Botei manter, mas restabelecer, né? Restabelecer, porque ele foi afastado pelo recorrido. Ficou muito confuso mesmo. Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso interposto da Fazenda para restabelecer a responsabilidade do obrigado Raimundo Sá. Pronto. A parte que negou o provimento, a gente não coloca. Vamos lá. Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso especial interposto pela PGFN, para restabelecer a responsabilidade do co-obrigado, responsabilidade solidária, eu tinha ficado muito confuso e errado. Então, de novo, diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso especial interposto pela PGFN para restabelecer a responsabilidade solidária do co-obrigado Raimundo Sá. Esse é o dispositivo. Doutor Andrada. Acompanho o relator, presidente. Doutor Tatiana. Então, presidente, na verdade, eu nego o provimento ao recurso da Fazenda, né? Porque eu concordo com o voto do acordo recorrido, que traz que o senhor Raimundo, que era contador da empresa, ele recolhia os impostos conforme a documentação que era repassada pelo senhor Chad, né? Então, assim, eu acho que ele realmente não tinha nenhuma culpa em relação à apuração em si. A apuração ele fez certo, mas conforme os documentos foram entregues para ele, né? Então, eu abro divergência nesse sentido, presidente, com a devida vênia. Doutor Luiz. Presidente, eu vou precisar de alguns minutos para poder proferir meu voto. Essa é uma das raras situações em que nós temos entendimentos diferentes. Na maioria, ampla maioria das questões, com muita honra para mim, eu acompanho seu entendimento. Aqui não. Aqui eu tenho um entendimento bem diferente. Vejamos, Paulo Cury é da mesma família de Chad Cury. Ele era sócio-gerente, responsável pelas atividades, sabia o quanto foi vendido. E ganhava lucro. Raimundo era contador contratado, devia ganhar um valor fixo e ele fazia as declarações e cálculos
a partir da documentação recebida. Se ele tivesse que fazer outro cálculo, ele ia fazer cálculo a partir de qual documentação? Então, quem é que tem interesse comum naquele... É o Paulo Cury. Ele é da família, ele é sócio, ele é diretor, ele ganha lucro. Eu não consigo ver como é que o diretor industrial pode, de maneira mágica, receber o lucro e achar que o outro fez a trapaça de sonegar sozinho. Esse tipo de coisa não passa ao largo das responsabilidades do sócio-gerente. Ele era sócio-gerente, ele não era um mero cotista. Se ele fosse um mero cotista ou uma pessoa incapaz de entender o que está acontecendo, tudo bem. Mas ele era o diretor industrial, pelo amor de Deus. Diretor era o sócio-gerente responsável por atividade industrial. Eu não consigo retirar do polo passivo essa figura. Se eu tivesse que retirar alguém, eu tiraria o Raimundo. Porque esse não participou do lucro. Esse era autônomo, estava contratado, estava de fora da empresa. Ele não entraria na empresa e saberia quanto é que foi pago. Agora, ele sabia que estava errado porque ele afirmou. Nesse ponto, o senhor foi preciso. Ele dizia, não, eu preparei e não quis assinar porque eu sabia que estava errado. Se ele sabia que estava errado, ele tomou o risco. Se é diferente do normal do contador, que fica num escritóriozinho fora, recebe uma meia dúzia de documentos e escritura aqueles documentos que recebeu. E faz o cálculo dos tributos com base neles. Não é o caso. Ele afirmou que sabia que estavam errados. Aí, eu entendo o senhor ter restabelecido a responsabilidade do Raimundo. Mas eu não consigo aceitar a retirada da responsabilidade do Paulo Cury, porque esse estava dentro da empresa. E era sócio, e ganhou lucro sobre isso. E não era uma pessoa que fosse incapaz de entender que o tributo estava calculado a menor. Podia não ter ele feito a apuração, mas ele entendeu e recebeu lucro. Então, com todas as vênias, eu voto por dar provimento. Eu abro a segunda divergência. Presidente, eu acompanhei com muita atenção os argumentos do Dr. Luiz e eu concordo com ele. De forma que eu peço licença para retificar meu voto, acompanhando a divergência aberta por ele, no sentido de dar provimento integral ao recurso da Fazenda. Peço desculpas aí por não ter prestado atenção nesses detalhes que o doutor Luiz esclareceu. Tá, eu procurando no voto aqui a parte que fala do Paulo Cury. Eu prestei atenção, presidente. O argumento foi que ele era diretor, era responsável pela área industrial e, portanto, ele não participou do cálculo equivocado, o cálculo dos tributos, né? Está na página 10, presidente. Eu acompanhei com... Não, a página 10 fala que ele é administrador. Não é administrador, não. Que ele é responsável pela produção. Mas eu quero ver outra parte aqui, peraí. Foi exatamente por isso. Ele considerou que, como no termo de constatação fiscal falou que ele era responsável pela produção, e isso foi consonante com que a declaração do sócio do Chadir lá, que é irmão dele, aí está se entendendo que ele não participou. Mas eu concordo, doutor Luiz, é impossível não saber dessas coisas e não ter tido interesse específico nessa questão. Presidente. Que a teoria que ele também cita, que é a teoria do domínio do fato. Ele também cita aqui.
Presidente, eu vou mudar meu voto. Na verdade, vai ser o contrário. Eu vou, assim, botar a responsabilidade sim para o Paulo Cury. Eu acho que os esclarecimentos aí do Dr. Luiz, eu acho que faz todo sentido. Realmente, ele era sócio, família, né? E, assim, se ele também fazia parte era responsável pela parte industrial, tudo, ele sabia quanto que era vendido ou não. Então, assim, eu vou restabelecer, então, a responsabilidade do Paulo Cury, mas em relação ao Raimundo, eu continuo com a minha convicção de que teria que afastar a responsabilidade em relação a ele, tá? Tá, eu estou dando mais uma verificada aqui no Paulo Cury, peraí. Não dá não. Só um pouquinho aqui. Tá, é aqui na página 10 mesmo, que coloca assim. No termo de sugestão passiva e no termo de conclusão do procedimento fiscal, o sócio Paulo Cury administrou o setor desligado da produção, sendo que as decisões relativas aos procedimentos de apuração e recolhimento dos tributos foi tomada pelo senhor Sade, conforme a descrição abaixo. Peraí. Foi exatamente esse o ponto que o senhor usou para fundamentar a exclusão. E, todo respeito, eu penso que na hora da distribuição dos lucros existe a reunião dos sócios e eles analisam os demonstrativos. Ele tinha capacidade total de compreender o que estava acontecendo, se beneficiou dos lucros. Pois mesmo, que o senhor Paulo não participava da parte administrativa e financeira, mas apenas do setor industrial. Ah, tá, coloquei isso aqui, ó. Esse é o motivo pelo qual a autoridade fiscal não imputou ao co-obrigado a responsabilidade prevista no artigo 135.3, prova para os gestores da pessoa jurídica. Assim, se a própria autoridade fiscal entende que o co-obrigado não era administrador, mesmo constando seu nome no contrato social, tal condição resta incontrovérsia. É isso que eu coloquei isso, que se tornou controvérsia, que a própria fiscalização não considerou. Sim, a fiscalização considerou ele pelo 124, interesse comum. Isso. Interesse comum. Então, continuando, sincronizando o doutor Valcir. Eu voto com a divergência pelas seguintes razões. O senhor Paulo Cury é sócio, tinha interesse comum, está no setor industrial, tinha conhecimento da produção e auferiu lucros com as atividades. O senhor Raimundo Sá sabia, não era o contador, como muito bem pontuou o doutor Luiz Eduardo, ele sabia dos ilícitos sendo cometidos. Então, nesse sentido, voto com a divergência. Doutor Jorge. Só uma pergunta, presidente. O doutor Valcir votou pela divergência. O senhor mantém seu voto? Eu estou mantendo meu voto, a divergência, que ele votou divergência do Andrada ou da Tatiana? Do Andrada, né? Valcir. Do Andrada, que ele votou. Não, eu votei exatamente como o Dr. Luiz e o Dr. Valcir. Dr. Luiz. Então, na verdade, tem 3 posições. A doutora Tatiana votou diferente de nós e o Dr. Rodrigo também votou diferente de nós. Ou seja, a divergência de vocês é pelo provimento total do recurso fazendário. Isso. Acompanha essa divergência. Pelo provimento na íntegra do recurso fazenda, Doutora Érica.
Nesse caso aqui, eu também entendo que teve um interesse comum, né? Então, se aplica o artigo 124.1 ao Paulo, conforme até o doutor Luiz falou, ele tinha conhecimento, né? Ele era sócio da empresa. E quanto ao senhor Raimundo, pela declaração dele, ele falou realmente que não assinou, ele sabia que estava cometendo erro, né? Estava errado, né? Então, assim, eu acho que a responsabilidade tem que ser realmente das duas. Então, eu voto por dar provimento ao pessoal da Fazenda também, acompanhando a divergência. Doutora Érica. Agora sou eu, acho, presidente. Eu bacana. Eu estava verificando aqui que também há outros processos envolvendo essas mesmas partes, né, as empresas e os responsáveis solidários. Inclusive, tem um acórdão que a Procuradoria citou, que é um 302.001.705, que foi mantida a responsabilidade solidária do contador e dos sócios, né. Acredito que ficou bem explicitado pelo Dr. Luiz a questão do contador, que é o que tinha causado dúvidas anteriormente, né? Se o contador faz as declarações e as guias conforme a documentação que a empresa entrega, ele não tem como saber se está certo ou errado. Mas no caso, nesse caso específico, o senhor Raimundo tinha essa consciência de que os dados estavam errados, né? Participou de forma voluntária e consciente. Parece que havia outras empresas do grupo também pelas quais ele era o responsável pela contabilidade. E com relação ao sócio, realmente, como ele tinha esse interesse comum nessa questão dos lucros, acho pouco provável que, sendo uma empresa do Simples Nacional, se não me engano aqui é o caso, eles sentassem ao final do ano calendário e verificassem todas as documentações, mas tendo esse interesse comum, eu acredito que ele tenha também que ser incluído no polo passivo. Então, eu acompanho a divergência aberta pelo Dr. Andrade. Eles foram mais conservadores que eu. Eu coloquei que 124. Não vale. Aberta pelo Dr. Luiz. Na verdade, o mérito é do Dr. Luiz, né, doutor Andrade? Então, vamos ver como é que a gente faz o resultado aqui. Vai ter que ver duas vezes, doutor Luiz? Ou não? Não, porque Não, presidente, já teve maioria. Teve maioria definida. A primeira divergência tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 votos. A segunda divergência tem 1 voto e o relator 1 voto só. Então, a primeira divergência é por maioria. Foi DPM, o relator e a doutora Tatiana. Não, a Érica acompanhou a divergência do doutor Andrade. Não, tá tranquilo. Perfeito, então desculpa, mas é 5, deu 5, perfeito. Então, Érica votou com quem? Com a doutora Tatiana. Não, com a divergência. Então foi 6, o que eu falei, doutor Jorge. Não, o doutor Rodrigo tem outra posição, é 5. Não, é 6, vencidos o doutor Rodrigo e vencida a doutora Tatiana. Tem razão. É um problema parcial. Eu tenho problema de matemática. Vou até o final do seguinte. Por maioria de votos, deu-se provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda. Vencidos os conselheiros relator Rodrigo e Tatiana, que deram provimento parcial. Perfeito. É simples o resultado. Doutor Luiz, faz o voto vencedor. Perfeito. Com isso, a gente acabou da manhã. 12:03. Não tem jeito. Aqui a gente agora tem que parar. Vou parar a gravação, presidente. Vou encerrar a gravação.